Olá, tudo bem? Este é o programa, o podcast Pense Comigo, dentro do Estúdio 48 Podcast. Eu sou o escritor Carlos Araújo, autor do livro Um Brinde ao Nada. E hoje é um dia muito especial, porque nós temos uma convidada também muito especial, a Fernanda Baloi, a escritora Fernanda Baloi. Como vai, Fernanda? Tudo bom? Oi, eu tô bem, e você? E você, Lucas, qual é o seu recado? Então, eu queria dizer primeiramente, Araújo, que eu estou muito feliz aqui em estar mais um programa do Pense Comigo, apresentando aqui com você uma grande satisfação. Você que é um mestre, eu não estou querendo aqui também elogiar muito você, só porque você está aqui, mas você, para mim, você é um mestre. Estamos aqui em mais um programa Pense Comigo. Agradecer a Fernanda aqui pela presença, a Fernanda Baloi, que conhecemos lá no evento da Flaus, que está fazendo um mês, né? O evento da Flaus, e que você fez a mediação. Para quem não conhece, a Feira de Livros e Autores de Sorocabana. Inclusive que você fez a mediação do lançamento do livro da Fernanda. E foi emocionante. Foi emocionante. Sala lotada. E foi o lançamento dela e de mais duas escritoras, né? Exatamente. Foi muito emocionante saber das histórias. E queria também convidar a toda a nossa audiência a seguir nossas redes sociais, o Instagram do Pense Comigo Podcast, o Estúdio 48 Podcast. Se inscreva no YouTube, ativa o sininho, curta, comenta, compartilha, ajuda o canal no engajamento. E vamos aqui em mais um programa Pense Comigo. Hoje um programa muito especial, um assunto muito importante. Fernanda Baloi é autora do livro O Silêncio que Grita, uma reflexão sobre a dor e a esperança. Este livro. Natural de Itapetininga, é sobrevivente de abuso sexual e usa a escrita como forma de conscientização e acolhimento. Seu trabalho aborda temas como trauma, saúde mental, ansiedade, depressão e a importância da terapia e da rede de apoio, levando uma mensagem de coragem, cura e esperança. Fernanda Baloi, como é que é a sua história? O que aconteceu? Então, eu comecei a sofrer abuso quando eu tinha 10 anos de idade, e ele foi até os 13, 14 anos mais ou menos, e ele mudou muito a minha vida, né? Eu era uma criança que brincava muito, que falava muito, e quando começou a acontecer o abuso, eu mudei completamente. Eu fiquei mais quieta, né? Eu fiquei mais com medo das coisas, das pessoas, e aí com 15 anos eu escrevi, não na intenção de ser um livro, eu escrevi como um diário, né? Porque lá eu contei exatamente como tudo aconteceu, né? Quando começou, o que aconteceu, o que ele fazia. E quando eu resolvi tornar isso um livro, eu tirei algumas partes, porque eu achei que não fosse necessário para fazer o livro. E coloquei só o sentimento, né? O que aquilo me trouxe, os sentimentos que aquilo me trouxe. E escrever o livro significou o que para você, tendo em vista que o livro conta essa história e tudo o que ele causou, todas as mudanças, todos os desafios, toda a coragem que você teve para contar essa história em livro, para contar essa história no lançamento do livro lá na Flaus, em público, e para contar essa história aqui também. O livro, o que ele significou e significa em todo esse contexto? O livro, para mim, ele é a minha voz, então ele significa a libertação daquilo que me fez sofrer, né? Daquilo que me tirou, né? Que era a minha liberdade, a minha infância. Então, quando eu escrevi e eu lancei o livro, para mim foi uma libertação de uma dor que estava escondida há muito tempo. Você, no começo do livro, que eu li e reli, e com certeza vou ler uma terceira vez, tá? Eu recomendo esse livro, e ele, além de ser uma história, tem histórias que vão para além da história. Ela serve, a sua história, como exemplo para outras pessoas que passam pelo mesmo drama, sobre o que fazer, porque, embora, e não podia ser diferente, de uma dramaticidade muito intensa, ao ponto de você ter dúvidas sobre
como ia suportar aquilo, o que aconteceu, você encontrou formas de lidar e se recuperar, recuperar confiança e buscar rede de apoio, de tratamento. Ou seja, você fala da dor, mas também fala da esperança. E isso é exemplo para muita gente que passa pelo mesmo drama. Você tem consciência do quanto o falar faz bem a você e a outras pessoas também? Eu tenho. Eu espero que o livro ajude muito, alcance muitas pessoas. É a minha intenção com o livro. Foi muito importante para mim esse falar. Para mim é mais fácil escrever do que falar. Eu sou melhor escrevendo. Mas ele foi muito importante porque eu pude soltar a voz, né, escrever as coisas que eu estava sentindo. E quando você escreve, você tira aquele sentimento ruim de você, né? Então, para mim foi muito importante. Ele é um livro muito importante para mim e eu espero que ele alcance muitas pessoas. Eu falo no livro sobre a rede de apoio e eu acho a rede de apoio também muito importante, tanto quanto os profissionais, né, que eu tive ao meu lado. Porque a rede de apoio, ela te tira também, ela não traz a cura, né? Isso demora muito tempo, mas ela te tira de um lugar sombrio, né? Um lugar que eu estava e eu achei que eu não ia sair. Se não fosse os profissionais, a rede de apoio, minha família, os meus amigos, talvez eu nem estivesse aqui agora. A escrita como forma de, além do apoio, tentar exorcizar a dor e o trauma também, né? Sim. Então a escrita é muito importante nesse sentido. E aproveitar que também, Araújo, temos mensagens aqui das pessoas. A Edileuza Pereira mandou aqui: boa tarde, Deus abençoe você, menina guerreira, vá em frente. E também Obrigada. temos a Camila Oliveira: Deus te abençoe, Fer. Amém. E também o José Alberto de Souza: parabéns, Fernanda, seu jeito de se curar é um exemplo para todos nós. Muito obrigado a todos pelas Obrigada. mensagens, pessoal. Alguns aspectos que você coloca no livro, eu anotei aqui para não me perder. Quando você falou, houve quem acreditou e te acolheu, mas também houve quem negou e duvidou. Essa contradição de comportamentos explica os seus receios em falar? Sim, sim. Eu até um pouco antes do lançamento do livro, eu também ainda fiquei pensando muito se eu lançaria ou não ele, porque as pessoas julgam, né? A maioria culpa sempre a vítima do que acontece. Então eu pensei muito sobre isso, porque quando eu comecei a falar lá atrás sobre o que tinha acontecido, eu fui muito julgada. Sempre vem a questão de, mas você provocou, você estava vestido como se fosse algo que eu quisesse que acontecesse. Então, eu pensei muito sobre isso, porque o julgamento, ele vem e vai vir mesmo. Até depois do lançamento, teve algumas pessoas que julgaram até, que mandaram algumas mensagens, falando que, né, a mais aconteceu porque você deve ter feito alguma coisa. Então, eu me questionei muito sobre isso, eu precisei de ajuda para não ficar pensando, né, no julgamento do outro, mas no que isso poderia ajudar outras pessoas. E essas pessoas, esse tipo de julgamento, mostra o quanto as pessoas são, pelo menos muitas pessoas, e eu incluo entre essas que tinham essa reação, quanto elas são cruéis. Sim. Você era uma menina. Exatamente. Você não tinha noção. E as pessoas são cruéis principalmente nas redes sociais, né? Através de mensagens. As pessoas e também não mostram o rosto. Exatamente. Nesse contexto, você coloca também que cada palavra de conforto foi uma ponte para a reconstrução. Ou seja, ao mesmo tempo em que você tinha essas reações cruéis, você também teve palavras de conforto. E eram, você qualifica aqui, num sentido de metáfora, de analogia, uma ponte para a reconstrução. Ou seja, essas pessoas que te acolheram, que também te apoiaram, ou seja, te deram força para você seguir em frente, não é isso? Sim, é a questão da rede de apoio, né, que eu sempre falo, e dos amigos, né? Quando tudo aconteceu, eu ainda estudava,
E depois que a gente denunciou tudo, ele ainda foi atrás de mim algumas vezes na escola. E os meus amigos da escola, na época, sem saber do que tinha acontecido, eles me ajudaram muito, sabe? Eles me ajudaram a me esconder quando eu precisava da ajuda deles, sem saber o que estava acontecendo, só pelo simples fato de ajudar mesmo, sabe? Então, as pessoas que eles apoiam, seja com palavras, seja ajudando de alguma maneira, são muito importantes, né? Elas dão força para a gente continuar vivendo. Outro destaque, quando você está nesse ponto do livro, você diz que o grito que estava preso dentro de mim, aos poucos se transformou em canto de libertação. Isso aconteceu quando você sentiu que as pessoas que estavam com você formavam essa rede de proteção, resistência, esperança. Ou seja, que você fala num canto de libertação. O que significa isso? Quando a gente solta a voz, né, como se a gente estivesse gritando aos quatro cantos aquela dor que estava reprimida. Então, quando eu falei sobre o que estava trazendo o meu silêncio, foi como se eu estivesse cantando igual um passarinho que canta aí feliz na floresta. Olha, nós temos uma pergunta aqui, ó, Camila Zambreto. Fernanda, como você sobreviveu a esse momento difícil? Atualmente, qual orientação você deixaria para as famílias como ações preventivas para evitar isso? Eu sempre falo que a gente tem que tomar cuidado com quem a gente coloca dentro da casa, né? Independente se for alguém da família, amigo, a gente tem que saber quem você está pondo do lado do seu filho. Isso é muito importante, né? O comportamento da criança, do adolescente, como ele muda perto de determinadas pessoas. Porque ele muda, né? Se você está perto de alguém que está fazendo mal para você, você vai ficar mais reprimido, você vai ficar mais retraído ou muito quieto. Então, se você não reparar no que está acontecendo à sua volta, ninguém mais vai reparar. Então, você saber quem você põe dentro da sua casa, você saber o comportamento da criança, como é que tá, seja dentro da escola também, né? Às vezes a gente vê o comportamento da criança tá diferente ali, alertar os pais em relação a isso, e que é o mais importante. E é isso, é saber quem você coloca, em quem você confia, que hoje em dia a gente não pode confiar em ninguém, mas ter essa questão de em quem você confia, em quem você coloca dentro da sua casa. Acho que o importante também é fazer essa denúncia o quanto antes, né? Sim, muito porque importante. Tem muitos casos assim que acontece e a pessoa acaba denunciando depois de muito tempo, ou acaba ficando com medo de denunciar, ou acaba não entendendo muito bem, assim, não consegue avaliar muito bem a situação. Isso acaba, demorando muitos e muitos anos até tomar uma atitude, né? Isso é muito importante. Assim, aconteceu o fato, denuncia. No meu caso, eu demorei para denunciar porque eu era ameaçada, né? Ele ameaçava sempre, então eu ficava com medo de denunciar. Quando eu comecei a ter noção de que o que estava acontecendo não era para acontecer. Quando eu não tinha essa noção, ele sempre dava presentes. Então, como eu era muito criança, eu falava, então tudo bem, né? Eu não sei se sabia se era errado ou não. Então, quando ele dava presente, eu falava, então talvez isso aconteça normalmente, né, com outras pessoas. E aí, quando eu comecei a entender que aquilo não deveria acontecer, ele começou a me ameaçar, porque ele também entendeu que eu estava já abrindo meus olhos. E aí, demorou um pouco para eu conversar com outras pessoas sobre isso, principalmente com a minha mãe, porque era um caso muito delicado para ser falado. E aí, houve essa demora por isso, porque às vezes as pessoas estão sendo ameaçadas, ou a criança não está entendendo o que está acontecendo, e elas demoram por conta disso mesmo. Temos mais uma mensagem aqui no YouTube, da Adriana Siqueira. Boa tarde, Fer. Estamos aqui unidas torcendo por você. Dri, Sandra, Maria e Vanessa. Beijão. Queria agradecer a todas as pessoas pelas mensagens. Muito obrigado a todos que mandaram as mensagens e a todos que estão nos assistindo. Se você não puder dizer, a gente compreende, claro. Mas se você puder responder essa pergunta, a partir do que você acaba de falar, que tipo de ameaças ele fazia contra você? Ele, quando minha mãe estava dormindo, ele me pegava, levava até o quarto que ela estava, colocava uma faca no pescoço dela e falava que se eu contasse, ele mataria ela. Então, o medo de perder a minha mãe também me calava. Era isso.
Olha o silêncio que... Porque é muito Nossa, forte muito isso, forte mesmo, você muito tenso. fica sem palavras, Você, assim. Você Sem... fica sem reação, né? Sim. E aí, quando eu reli o seu livro, eu estava procurando alguns trechos, assim, alguns trechos mais fortes para ler aqui, como exemplos do clima do livro. E aí eu tive uma dificuldade que também, essa dificuldade é um elogio ao livro. Porque eu estava com dificuldade de encontrar pontos de destaque, porque o texto integral você lê com a respiração suspensa. Você lê, ou seja, o texto integral, ele é muito denso, de uma intensidade comovente, dramática, e também que te leva à indignação, né? Como esse trecho que eu vou ler agora. Ele está na página 26, são 3 parágrafos curtos. Decidir denunciar foi um ato de coragem imensa, quase um grito lançado em um mar de incertezas. Era a tentativa de buscar justiça, de transformar a dor em algo que pudesse evitar, algo que pudesse evitar que outras pessoas passassem pelo mesmo. Mas logo percebi que a justiça nem sempre é rápida, clara ou justa. O processo burocrático, com suas formalidades e prazos, parecia distante da minha realidade emocional. Era um mundo frio, feito de papéis, perguntas repetitivas e olhares que muitas vezes desconfiavam mais de mim do que do agressor. Isso deve ter sido uma surpresa difícil para você, né? Foi. Com certeza. Todos os passos e mais esse. Sim. Quando a gente denunciou, demorou muito tempo para ir para a justiça, né? Eu já tinha 18 anos de idade. E parecia que tudo que eu falava não era válido, né? Não era importante, né? Porque eu não tinha tantas provas que eles esperavam, né? Porque para todo mundo ele era uma pessoa boa. E quando foi para a justiça, eu estava sentado do lado do meu advogado e ele chegou com o patrão dele cumprimentando todo mundo, até meu advogado. Falei, alguma coisa tá errada aí, né? E aí, quando a gente estava lá conversando com o juiz, mas eu sentia que tudo que eu falava não era válido para o juiz, né? Porque nem na minha cara ele olhava. Então, e quando ele foi dar a sentença, ele só falou que ele teria que pagar uma cesta básica para uma instituição. Então, tudo que eu vivi, tudo que ele tirou de mim, custou só uma cesta básica para ele. Então, a justiça foi falha comigo, eu espero que ela não continue sendo falha com outras pessoas e que o outro passo seja válido também, né? Porque é uma dor que não dá para devolver, não dá para devolver a infância que eu perdi. Então, para mim, a justiça foi ruim, né? Não foi o que eu esperava receber naquele momento, né? E o que você acha da justiça? O que é justiça para você a partir dessa experiência vivida e com quem você, em função desse caso, né, você demonstra insatisfação e de forma procedente, ou seja, a reação é para ser essa mesmo. O que eu esperava é que ele pagasse de outra maneira, né, não com uma cesta básica, né, que a justiça fosse feita de verdade, né, que ele fosse preso ou que alguma coisa a mais acontecesse, né? Porque cesta básica não valida nada, né? Então, eu espero que a justiça, ela funcione hoje em dia, que ela não falhe, pode ser que ela falhe ainda, né? Mas que existe outras além delas que também, que é a justiça divina, que ela chega também para todo mundo. E você encontrou luz em pessoas que acreditaram, que ouviram sem julgar e lhe deram suporte. Como foi encontrar essas pessoas? Assim, como que você encontrou essas pessoas? Eu sempre falo que, na verdade, foi Deus que colocou elas no meu caminho, né? Quando eu precisava de um suporte, quando eu precisava de alguém para me dar uma força ali, para me levantar e para ficar bem, essas pessoas sempre apareciam, assim, né?
eu digo hoje para a escola que eu trabalho, né? Tem 2 pessoas, todas são maravilhosas, mas tem 2 pessoas ali que eu tenho certeza que foi Deus que colocou no meu caminho, que quando eu mais precisei, elas me trouxeram de volta, né? Quando eu queria desistir, elas me trouxeram de volta. Então, é muito importante ter esse tipo de pessoa perto de você. Sim, essas pessoas que te apoiaram estão aqui no chat aqui também. Sandra Puga mandou: Fer, estou com você, um abraço. Sandra. Essas pessoas que estão mandando mensagem são uma dessas que formam essa rede muito essa importante. Rede de apoio que é muito importante Sim. nesse momento tão difícil, né? Sim. Você propõe, a propósito dessa rede de apoio, o encontro entre essa rede de apoio e o tratamento profissional. Ou seja, tem que haver uma combinação de duas coisas para que você consiga encontrar superação e seguir em frente, né? Sim, não é só a rede de apoio, né? Você tem que ter os profissionais, o psicólogo, o psiquiatra, e fazer esse tratamento, né? Que eles sabem o que fazer, o que não fazer. Se necessário também tomar o remédio, porque as pessoas têm esse preconceito com o remédio, que vai viciar ou qualquer coisa do tipo. Mas é muito importante esse tratamento como um todo, né? A rede de apoio, os profissionais, até a questão da fé também, ela é muito importante. E amigos e família, todo mundo junto ali, torna tudo mais fácil. E aí, você diz aqui também que eu precisava reunir forças que nem sabia que possuía para enfrentar olhares frios, perguntas incisivas e muitas vezes um sistema que parecia projetado para proteger o agressor mais do que a vítima exposta, vulnerável, como se minhas feridas fossem examinadas sob uma luz implacável, buscando qualquer falha que pudesse invalidar minha verdade. Ou seja, aí você se refere às pessoas e também ao sistema que está composto aí, que foi preparado para julgar esse tipo de crime, né? Então, essas pessoas a que você se refere nesse trecho? Sim, essas pessoas, porque na época que teve o julgamento, eles estavam mais interessados em saber o que ele fazia, como ele fazia. Parecia que eles estavam... Eu estava ali falando um filme para eles, sabe? Eu tinha que contar como era. Por que eu tenho que falar como que o agressor, o estuprador age, sendo que todo mundo já sabe o que eles fazem, né? Então, por que eu tenho que narrar isso? Então, é o que acontecia no dia do julgamento, né? Eles queriam que eu narrasse uma coisa que era nítido. Não tem que falar, ele pegava e fazia isso. Não era necessário. Eles queriam detalhes. O que era necessário ser feito e ser falado, eles não ligavam. O importante para eles eram os detalhes do que estava acontecendo, do que tinha acontecido. E nessa sala do juiz, além de você, quantas outras mulheres havia? Nenhuma, era só eu. E o meu advogado. Você é o advogado e todas as outras personagens eram homens? Eram homens. Não tinha nenhuma mulher. Acho que foi mais dificultoso por isso, né? Porque como foi um homem que fez e só tinha homens ali, era mais difícil ser entendida, né? Se tivesse uma mulher, talvez a compreensão fosse maior. Isso tem um peso desfavorável a você. Você já entra em desvantagem, a vítima, né? Já entra sendo julgada. Sim. Desde o primeiro momento. Tem um outro trecho na página 35, eu estou lendo trechos aqui porque os trechos dão ideia do que você quer dizer. Esse processo, reconstruir a confiança, porque uma das consequências do que você passou foi a perda de confiança. Lembra que no início do livro você diz isso. Então, esse processo, reconstruir a confiança, exige coragem para se enxergar de novo, para aceitar que o valor de uma vida não se mede pelo que aconteceu, mas pela forma como escolhemos viver depois. Isso é uma conclusão
de aprendizado, né? Sim, na época antes de acontecer, né, eu via o mundo de uma forma mais segura, né, as crianças veem o mundo de uma forma mais segura, a confiar nos adultos, porque quando a gente é criança, a gente tem essa questão do adulto vai me defender, ele vai me proteger, né, e quando isso é quebrado, você perde a confiança no outro, né, você começa a ver o mundo com outros olhos, em quem que eu posso confiar e quem eu não posso, quem quer o meu bem, quem não quer. Então, quando você tem essa quebra, é difícil você voltar à inocência que você tinha antes, porque você não vai ter mais ela, né? Então, a quebra de confiança no começo me fez ir para lugares que eu não imaginava estar tão cedo, assim. Isso muda completamente, assim, como você vai levar a sua vida daqui para frente, né? Sim, até hoje, né? Até hoje tem aquela, que você tinha aquela ideia de que o adulto protege, o adulto é uma proteção e quando aconteceu aquilo mudou tudo, né? Mudou E isso completamente. muda totalmente sua vida a partir dali, né? Você poderia ter levado uma vida diferente, né? Você tem esse pensamento, minha vida poderia ter sido diferente e você perde confiança em tudo, né? Você perde a confiança nas pessoas e até em si mesmo, em né? si mesmo, né? Também tem esse problema. Eu me trouxe muita dificuldade futuramente depois, né? Na questão de conseguir emprego, de falar com as pessoas. Até hoje eu tenho essa certa dificuldade em conhecer outras pessoas, porque eu fico meio retraída, que eu não sei como a pessoa vai reagir. É natural, a gente não sabe como as pessoas vão reagir, mas isso me trava muito. Então, esse trauma, até hoje, ele traz essas consequências na minha vida profissional, na pessoal também. Não tanto na profissional, porque no meu trabalho eu preciso falar, né? Eu preciso agir, porque eu trabalho com crianças. Mas na pessoal ela me prejudicou muito e até hoje ela prejudica um pouco, sim. E com relação ao julgamento das pessoas, isso me fez lembrar também de um caso de uma menina que tinha câncer, que ela morreu recente, esses dias, a Isabel Veloso. Que ela mostrava nas redes sociais toda a dificuldade dela, mostrava as provas do câncer dela e mesmo assim as pessoas julgando ela, falando que é golpista, não acreditando nela, e agora ela morreu. Dessas pessoas, mesmo depois da morte dela, as pessoas ainda julgando, falando, mas ela deu golpe mesmo, entendeu? Pra você ver como que é a mente das pessoas, parece que a culpa é da vítima, né? Então. É impressionante como as pessoas chegam a esse ponto. Você perde a fé na humanidade em certos momentos, né? É que parece que as pessoas não querem te ver bem, né? Elas querem que ver você sofrendo. No caso dela, parecia que queriam ver que ela estivesse ali mesmo na cama, morrendo e mostrando que estava morrendo. Então, as pessoas, elas se incomodam quando veem que você está bem, que você lutou, que você teve força para sobreviver. Então, a felicidade do outro incomoda, né? E aí, quando eles veem ao contrário, a única alternativa desse tipo de pessoa é atacar mesmo o outro. Sim. Então, elas são infelizes na vida delas, então ela quer que o outro seja infeliz também. Sim. Vai nesse caminho. Você perdeu, você teve as perdas que você teve emocionais, você fala que essa situação teve impacto na sua confiança, como você já comentou, no comportamento e na saúde mental. Na saúde mental, como é que houve esse impacto? Qual o sofrimento que aconteceu? Eu tive depressão, eu tive ansiedade, eu tenho hoje até ansiedade. Eu ficava muito brigando comigo mesma, né? Eu não conseguia dormir, então isso me trazia insônia. Eu cheguei até a tentar cometer suicídio mais de uma vez, porque na época a minha intenção era tirar a dor, eu precisava que aquela dor saísse de alguma maneira, né? Então, as pessoas que tentam suicídio, elas veem isso como uma alternativa de tirar aquilo que está doendo. Então, na época, era isso que eu queria. E porque ele mexe muito com a sua cabeça, né? Quando você passa por um trauma. Você fica muito se questionando se aquilo deveria ou não acontecer, se aquilo te faz mal, porque te incomoda quando acontece. Quando acontecia, me incomodava muito porque estava mexendo comigo, né? Então, eu comecei a perder o controle dos meus pensamentos e das minhas atitudes e o controle do meu corpo em si, quando a ansiedade vinha, né? Porque você perde o controle do seu corpo quando você está em crise de ansiedade. Então,
a minha área mental, ela foi muito, muito afetada. Até porque quando aconteceu, eu não fui imediatamente atendida por psicólogos. Demorou anos, quando eu já estava bem mais velha, que eu procurei essa ajuda. Então, até então, eu tinha que lidar com tudo sozinha, né? Eu não tinha uma ajuda ali, eu não tinha alguém para conversar e falar, o que eu faço com isso? Eu tinha que aprender sozinha. Então, foi muito prejudicada na época a minha saúde mental. E para isso você tem que buscar forças onde você nem sabe que, e se elas existem. Você demonstra isso em passagens do livro. Eu anotei uma frase aqui sua, você disse que o passado não controla minhas escolhas, mas me fortalece para ser quem realmente sou. Está na página 41, essa frase sua. Sim, porque tem pessoas que passam pelo abuso que elas escolhem se tornar pessoas ruins, né? Elas escolhem fazer com que o outro pague por aquilo que ele não fez, né? Tem muitos casos por aí, alguns até famosos, de pessoas que foram abusadas e elas queriam que o outro pagasse por aquilo, né? Procuravam outras vítimas, achando que isso teria que acontecer. No meu caso, eu queria muito que não fosse só isso, eu não me resumisse só no abuso, porque eu não sou só isso, né? Não é só o que aconteceu comigo que define quem eu sou. Então, eu queria muito que as pessoas vissem a Fernanda além do abuso sexual. Estamos recebendo mensagens aqui. A Patrícia Macedo mandou Deus abençoe Fer. Qual que é o nome da sua mãe? Girlane. Então ela mandou mensagem aqui também. Minha bebê, a mãe está com você. Te amo, minha vida. A Cristina Dorelli mandou mensagem aqui também. Canal infantil, comprei o livro e achei ótimo. E ainda veio com o cheiro dela. Estou amando. Eu queria agradecer a todos pelas mensagens. Muito obrigado. O Pudim colocou na tela aí. Fernanda, qual foi o momento assim que você resolveu pegar esse trauma, essa dor e passar para escrita, escrever um livro? Assim? Qual foi o momento que você resolveu, vou escrever sobre isso? Quando eu fui morar sozinha, como eu disse, eu escrevi com 15 anos, escrevi em forma de um diário, e eu levei por muitos anos esse caderno comigo, eu tenho até hoje ele. E quando eu estava arrumando as coisas, eu achei o caderno e aí eu comecei a lembrar do que tinha acontecido. Falei, eu preciso escrever, transformar isso em livro para atingir outras pessoas e elas verem que há outra saída, né? Além do que elas passaram, que existem outros caminhos, que dá para viver bem e dá para ser feliz, né? Apesar do que aconteceu. Então, quando eu peguei o caderno, eu falei, não, eu preciso transformar a minha dor em algo bom para as outras pessoas. E o livro, ele traz mais um capítulo em que acredito que nas suas reflexões, na sua imaginação, na sua memória do passado, você conversa com você também. Uhum. E um capítulo, você usa esse recurso, você dá o título de Carta para o meu eu do passado. E você diz, você é uma sobrevivente, uma guerreira, como se você estivesse conversando com o seu eu do passado e querendo dizer ao seu eu o que você gostaria de, no passado, ter ouvido de alguém para ganhar força e não ouviu, e agora você tem a oportunidade de falar com você mesma. Isso é como se você estivesse dando força para você mesma, para a menina que há em você ainda e que precisava naquele momento ouvir o que você agora pode dizer, agora com experiência vivida, com outra fase da sua vida. Você criou com essa intenção, ou seja, de falar para a menina mesmo coisas que você gostaria de ouvir naquele momento e não ouvindo de ninguém, agora você pode dizer? Eu escrevi porque eu aprendi isso na psicologia, né, com uma psicóloga, de falar para minha criança que hoje está tudo bem, né, porque a gente fica reprimido por dentro. Quando você diz, escrevendo, ou você se olhando no espelho e falando,
você se liberta e liberta aquela criança que estava presa ali há muito tempo. Então, quando eu falo que você é guerreira e você é forte, é para uma afirmação para mim mesma também. De que, às vezes, a gente perde, assim, os pensamentos. Quando eu era criança, eu pensava, nossa, o que vai ser de mim, né? Como que eu vou ser? Como que adulta que eu vou me tornar? Então, quando eu escrevi essa parte, foi na intenção de falar aí, você é o que você queria ser, você é forte, você é guerreira, e é bom você ouvir dos outros, mas você falar isso para si mesmo, a afirmação é mais forte, assim, né? Que é o mais importante, né? Você falar para si mesmo. Sim. Tem a rede de apoio que tenta te reerguer, mas é você que tem que tentar se reerguer. Sim. É você de dentro de você. É o amor próprio, né? A afirmação de como você se sente consigo mesma. Então, eu precisava escrever essa carta para o meu eu antigo, para mostrar que hoje está tudo bem, né? Que às vezes vai ter umas recaídas, que é natural, mas que está tudo bem, que foi vencido, aquele mal foi vencido. Sim. Camila Zambretto mandou a mensagem: gratidão pela coragem que você teve em transformar sua dor para orientações, o caminho de pessoas que, como você, viveu esse abuso. Sua força e coragem inspiram outras pessoas a vencerem. Deus abençoe. Amém. E você tem o cuidado também de, no final do livro, trazer uma lista de órgãos, né, que as pessoas que passam por esse drama podem recorrer no momento de dificuldade. Ou seja, aqui você também está prestando com o livro um serviço de utilidade pública também, né, de saúde e de libertação, no sentido da recuperação da confiança e do seguir em frente, não é isso? Foi essa a intenção? Sim. Eu pensei em colocar isso porque não é porque a justiça foi falha comigo que ela não tem que ser procurada, né? A ajuda psicológica tem que ser procurada, a justiça tem que ser procurada, você tem que denunciar, isso tem que acontecer. Porque tem muitos casos por aí de pessoas que não denunciaram e a gente nem sabe como tá, o que está acontecendo. Além dos que já foram divulgados, tem muitos casos escondidos. Então, é muito importante, independente de como a justiça é ou deixa de ser, a denúncia, né? É muito importante você ir atrás do que é um direito seu. Então, eu coloquei isso no livro para as pessoas entenderem que, independente dela ser falha, você tem que procurar ajuda, sim, e a justiça, sim. Você tem que tentar, pelo menos, né? Sim. Porque às vezes as pessoas pensam assim, não vai dar em nada na justiça, não vai acontecer nada, e às vezes não acaba buscando a denúncia, né? Exatamente. Isso é um erro. Acho que a pessoa tem que ir lá denunciar independentemente do que acontecer. Sim, tem isso que é tentar. muito importante. No livro você foca a sua história sem mencionar histórias semelhantes que você pode ter conhecido. Foi uma opção da escrita, né? Focar em você. Sim. Seria porque você pode falar com autenticidade de você mesma e de outros casos você não poderia falar com a mesma autenticidade, por isso que você optou por focar na sua história? Eu queria falar da minha história porque é o que eu vivi, né? Então, eu tinha ali o direito de fala porque foi o que eu vivi. Eu não podia falar de outras histórias porque a intenção do livro é colocar o sentimento, o que aquilo me trouxe. Então, eu não podia falar de outra pessoa porque eu não sei o sentimento dela, que aquilo trouxe. A gente vive de maneiras diferentes, né, das situações. Então, a intenção era falar sobre a minha história, sobre o que eu vivi, como eu superei aquilo, para que as pessoas que passaram por isso lerem, entenderem que pode acontecer com elas também, né? De ficar tudo bem e de continuar a vida e estarem melhor do que elas estavam antes. Eu até recebi algumas mensagens de pessoas que passaram por isso, das pessoas que leram o livro, e foi muito importante para mim. Eu fiquei muito feliz, porque elas falaram, nossa, eu nunca tinha falado para ninguém o que aconteceu comigo. E lendo o seu livro, me dá força, me dá vontade de falar também sobre a minha história. E então, quando elas me mandaram essa mensagem, eu entendi que o objetivo do meu livro estava sendo atingido, né? Que era chegar até essas pessoas e dar voz a elas também. Porque ali, nesse livro, é a minha voz, mas também pode ser a voz de outras pessoas que passaram por isso. Isso ajuda a encorajar outras pessoas também. Sim. Tem muitas pessoas que passam por isso e se sentem sozinhas, né? Sim. Eles não conseguem levar isso adiante.
Daí quando elas veem outra pessoa que passou por isso e tem essa coragem de falar, de denunciar, isso leva a elas a ter essa coragem de também ter a mesma atitude, né? Isso é muito importante também, ter fazer as pessoas também terem esse apoio tipo uma comunidade, né? Uhum. De comunidade para se reerguer numa situação, num trauma, numa dor como essa. Você sente que nesses retornos que você tem recebido, agora com o livro distribuído, as pessoas lendo, você sente que elas passaram, e pelo que essas pessoas falam com você, você sente que elas passaram por processos como você passou, de dúvida, de silêncio, né? De silêncio interior que grita interiormente até o momento em que fala. Você sente que os processos são semelhantes ou são diferentes? Eu acredito que são semelhantes, né? Porque eles trazem esse sentimento de culpa, de medo, né? Então, eu acredito que todo mundo que tenha passado por isso tenha tido, talvez mais fortes ou mais leves, mas o sentimento sempre é o mesmo, né? A culpa, o medo, né? A angústia, a dor, sempre vai ser a mesma diante do abuso. Eu acho que isso não muda muito, não. Vendo esses relatos de pessoas que compraram e falaram que passaram por isso, e também tem esse sentimento do medo de falar, né? Do medo do julgamento do outro, então dá para perceber que as pessoas que passam pela mesma coisa também. Queria agradecer a toda a nossa audiência, pedir para o pessoal que está assistindo, deixa o like no YouTube, que o like no YouTube é muito importante, compartilhe esse vídeo. Lucas Lima mandou aqui, parabéns, Fer, que Deus abençoe muito sua vida, não sabia da sua história, que superação. Leandro Amaral, oficial, o Leandro aqui do estúdio, aqui, um dos apresentadores. Parabéns pela entrevista e pelo tema. Valeu, Leandro, obrigado. Como fazer para encontrar o seu livro? O meu livro está no site do Clube dos Autores, né? É só colocar lá Clube dos Autores / O Silêncio que Grita, que já vai aparecer o livro, né? Eu tinha alguns exemplares comigo, mas graças a Deus todos já foram vendidos. Agora é só pelo site mesmo. E quanto custa no site? Tá R$50. Tá. No site e entrando em contato com você também adquire o livro. Sim. E você está escrevendo a continuação desse livro, né? Tô escrevendo a parte 2 do livro. Eu não tinha essa intenção de escrever a parte 2, mas como as pessoas ficaram perguntando muito, né, queriam muito saber o que acontecia depois, eu resolvi escrever. Eu tô no 2º capítulo do livro já. Mas aí também já encerrou, daí vai ser a parte 2. O que você pretende contar nesse segundo volume, nessa continuação? Assim, qual o clima que você... Claro, você vai escrever ainda, mas a gente tem uma ideia, quando começa a escrever, do que pretende contar. O que você pretende? No livro eu quero falar muito sobre o que aconteceu depois do lançamento do livro mesmo, né? O que isso me causou, né? Porque as pessoas acham que é muito fácil escrever e lançar e tudo mais. Então, no livro eu vou trazer sobre isso, vou falar de novo sobre a rede de apoio, sobre a procura dos profissionais e falar sobre a superação, né? Como é minha vida hoje, como eu sou como pessoa hoje, e é a intenção do livro. Eu não vou falar sobre que algumas pessoas queriam que eu falasse especificamente sobre o que aconteceu. Eu não vou falar, não é a minha intenção, porque eu não quero que ele se torne um livro atrativo para pessoas erradas. Eu quero que ele se torne um livro que as pessoas leem e queiram, né, seguir em frente, viver e superar traumas e medos. A Vanessa Cruz mandou mensagem aqui no Instagram. E sua voz é a nossa também, Fernanda. Que entrevista necessária para a nossa vida. Eu acho que para falar na parte do escritor, acho que é uma satisfação muito grande, assim, quando você vai no lançamento, você consegue vender seu livro, as pessoas têm aquela repercussão positiva e as pessoas ainda pedem a continuação do livro, né? Acho que é uma grande satisfação para o escritor quando acontece isso, né? Sim, muita. Nossa, eu fiquei muito realizada, porque quando eu lancei esse livro, foi na intenção só de contar a minha história e atingir outras pessoas para que elas tenham voz também. Nunca foi a intenção de eu vou me tornar uma escritora e continuar escrevendo muitos livros. Então, quando no lançamento as pessoas ficaram perguntando se ia ter a parte 2 e quem comprou e leu ficou perguntando também se ia ter, foi muito bom, que eu falei, então
né, dá para continuar seguindo aí essa carreira. Sim. Eu gosto de escrever, sempre gostei muito de escrever. Então, quando elas perguntaram para mim, foi muito bom. Queria fazer uma pergunta para você sobre o lançamento lá na Flaus. Você viu como foi emocionante, assim, a participação, as perguntas, algumas perguntas parecidas com essas que a gente recebeu aqui. E você se surpreendeu com sala lotada, né? Foi surpresa para você todo aquele clima emocionante do seu lançamento? Tinha bastante gente lá e eu não sei se foi só aquele dia que teve o lançamento ou se teve outros dias também, mas se teve outros dias de lançamento, eu acho que aquele dia lá foi o dia que mais teve pessoas no lançamento, né? Eu acho. O meu foi só aquele dia. Eu me surpreendi bastante, eu não esperava tanta gente e eu não esperava tanta pergunta, né? Foi uma surpresa para mim. Eu achei que eu só ia ficar sentadinha ali e pronto. Não achei que eu ia ter que falar sobre alguma coisa. Para mim foi libertador também, né? Porque falar em público para mim é aterrorizante. Eu prefiro ficar quietinha no meu canto. Então foi para mim também um muro que eu derrubei ali, de falar com as pessoas. Aqui você está falando em público também, um público virtual, então... mas tem muita pessoa, muita gente carinhosa falando do outro lado nos assistindo. E toda a sua rede de apoio está nos assistindo. Sim. Aqui é como se fosse uma palestra, né? Uma palestra virtual. São muros quebrando aí também. Posso fazer uma pergunta para você sobre como você se relaciona com os livros? Assim, para escrever, você também tem uma relação forte com os livros, deve ter, não? Sim, eu tenho muito cuidado na escrita, né? Eu tento ficar num ambiente mais tranquilo, pensar muito no que eu estou escrevendo. Eu me cobro muito, então eu sempre escrevo e depois eu apago, eu escrevo de novo, porque eu sempre procuro a perfeição, que, né, não existe mais. Eu tenho esse cuidado de escrever de uma maneira que os outros se identifiquem e sintam que aquilo é verdadeiro e toquem ela de alguma maneira. E pelo que eu vi do seu estilo, você escreve com clareza, de forma que as pessoas entendam, né? Sim, sim. E com muita emoção também. E com muita emoção. E eu queria perguntar outra coisa. Quais são os seus autores ou autoras que te influenciam, que você mais gosta? Nossa, você leu meu pensamento, eu ia perguntar isso aí. Eu gosto muito do Rodrigo Bibo, né, que ele é um escritor cristão, gosto muito dos livros dele. Eu li muito Daniel Marçal também, gosto muito dos livros dele. Nossa, tem bastante. Eu gosto de livros que inspiram, sabe? E eu gosto de autores também que inspiram muito. Gosto muito de livros que falam sobre a vida real, né? Que é a intenção do meu também. Existem autoras que escrevem sobre a condição feminina no mundo hostil que a gente vive e que, eu acredito, estão aí no seu radar de leitura também, né? Sim, tem bastante livros que eu pretendo ler para ter uma Beauvoir, inspiração. Simone de Beauvoir, Sim, Annie é muito Ernaux, importante também. Prêmio Nobel recente aí dos últimos anos. Tem uma alemã também, esqueci o nome dela. Hannah Arendt. Essa aí. Hannah Arendt. Essa São eu não autoras conheço. da filosofia e da literatura que falam muito sobre a condição feminina e são autoras clássicas que inspiram aí as autoras também que escrevem sobre a condição da mulher. Sim. Como você vê esses índices de ataques às mulheres? A cada notícia que acontece, a gente tem sido bombardeado com essas notícias. Como você, e tendo passado por esse drama, como você vê essas histórias que incluem os feminicídios, todo tipo de maus tratos e que batem recordes nos últimos anos? Como você recebe essas notícias? É cada dia mais difícil ser mulher hoje em dia, né? É mais dificultoso ser mulher, porque as pessoas veem a mulher com fragilidade, né? Acho que a gente é frágil. Então, é muito mais fácil você peitar uma mulher do que peitar um homem, né? É mais fácil você gritar com uma mulher, ser mais agressivo com uma mulher do que você ser agressivo com a pessoa do mesmo gênero. Então, é muito difícil viver, né, nesse tipo de sociedade em que a mulher é frágil
E nós não somos frágeis, não, né? Já dá para ver aí, pelo que eu vivi, para ver quanto forte a gente é passando por determinadas coisas. E eu acho que as mulheres precisam ser mais vistas, né? Como pessoas que são capazes de se defender, né? Então, eu acredito que é mais pessoas covardes que vão atrás disso, de bater, agredir, ou qualquer coisa nesse sentido contra a mulher, do que um homem de verdade, né? Então, tá mais difícil hoje achar um homem de verdade, né? Do que e ser mulher hoje, do que viver bem. É importante esses movimentos das mulheres de conquistar direitos, que vem avançando ao longo dos anos, mas ainda falta muito, né? Ainda falta outras conquistas também, né? Sim, falta muito ainda. Por essa questão de ver que a mulher é frágil, eles acham que a gente não é capaz de conquistar coisas e lugares. Com certeza você preza muito a autoproteção nesse mundo hostil. Como você se autoprotege? Você toma que tipo de cuidados? Eu tento ter no meu ambiente pessoas que... Eu observo muitas pessoas, né? Eu observo muito a maneira que elas agem com o outro e como elas agem, assim, eu posso agir de uma maneira diferente aqui com vocês e depois em outro lugar ser completamente diferente. Então, eu observo muito, hoje eu uso isso, a questão de observar o outro muito, para ter muito cuidado com quem eu tenho perto de mim, né? Então, o meu ciclo de amizade, ele é muito pequeno, porque eu escolho muito as pessoas. Hoje, as pessoas têm que entender que é preciso você escolher, você ser exigente com quem está do seu lado. E mesmo com esses cuidados, há riscos, né? Por exemplo, vou citar um ditado, o diabo, ele aparece para você sorrindo. Exatamente. Ele não aparece com cara de diabo, né? Sim. Ele se revela depois. Quando, é bem isso. Quando, dependendo da situação, você já está preso do diabo. Entendeu? Então, sim. É um risco, né? Que a risco. gente não conhece 100% uma pessoa, Mas, né? ao mesmo tempo, você não pode deixar de viver, né? Exatamente. Você tem que deixar de viver, você não pode. Você não pode se iludir com o sorriso, se deixar levar pelo sorriso. Exatamente. Sim, Muita verdade. gente se deixa levar para o sorriso, inclusive na política, em outros aspectos também. Sim. Nos Com afetos, certeza, na política, em outras áreas da atividade humana. Uhum. Viu? Eu agradeço muito a sua participação aqui. É que o tempo, como eu costumo dizer nos finais aqui, eu costumo dizer que o tempo não existe, é mera invenção humana, mas ele existe e passa rápido quando as histórias são boas, né? Você Isso não é vê o verdade. tempo passar, mas passou, infelizmente, e agora chegou o tempo da sua despedida. Você olhar para aquela câmera ali e fazer a sua despedida. Antes da despedida, vou ler mais uma mensagem aqui, ó. Érica Brandão, parabéns, Fernanda, você é uma pessoa maravilhosa. Pedro Luca te ama, viu? Muito obrigado a todos pelas mensagens. Esse programa aqui foi muito especial. Eu queria agradecer a todos e convidar todos também a seguir as redes sociais do Pense Comigo, do Estúdio 48, que está no TikTok também. A gente está no TikTok, Instagram e YouTube. Muito obrigado a todos. Ele fez a despedida dele, agora faz a sua despedida, por favor. Eu queria agradecer muito pelo convite, foi muito bom estar aqui e falar sobre o meu livro. Eu quero agradecer a mensagem de todo mundo que me mandou mensagem, quem assistiu, e dizer muito obrigado também às pessoas que compraram o livro, e quem não comprou, compre. E também queria dizer para as pessoas que passaram por isso, que você não está sozinha, e que você também tem voz, e espero que um dia você também solte a voz como eu soltei. Na verdade, no meu caso, foi uma pré-despedida, né? Eu também queria agradecer a Fernanda Balói pela presença. Muito obrigado a todos. Queria agradecer também a toda a equipe aí do Estúdio 48. E também agradecer aqui o Araújo, nesse programa aqui muito especial, um programa muito necessário. E dizer ao Araújo que eu estou muito feliz aqui de estar compartilhando com ele esse programa aqui. E como eu disse aqui no episódio 3 ou 4, eu quero que esse programa chegue ao episódio 1000. Eu sei que é uma longa... otimista. Eu sei que é uma longa... Tanto tempo. Sei que é uma longa jornada, mas eu estou confiante. Como é aquele ditado? A força do querer, né? Não sei se é apenas um ditado, mas não sei também. Tem que acreditar, né? Posso só falar uma Sim, coisinha? pode, à vontade. Eu queria agradecer a professora Camila, que está aqui comigo hoje, né? Que ela é uma das pessoas que fazem parte da minha rede de apoio. E agradecer muito ela por ter disponibilizado um tempo para estar aqui comigo. E
para as pessoas terem certeza que quanto a rede de apoio é importante e ter uma pessoa que se importa com você também te dá essa segurança, porque ela me deu segurança para estar aqui hoje. E é isso. Que bom. Agradecemos a presença da Camila também. Obrigado. Obrigado, Camila. Obrigado, Camila. E agradecemos a sua audiência, porque esse programa aqui existe para você em razão da sua audiência. E gostaria que você, na semana que vem, estivesse aqui novamente com a gente, porque haverá um novo convidado ou convidada e uma nova história emocionante vai ser contada aqui para você. E também Muito obrigado. deixar um recado rapidinho, as pessoas que estão nos assistindo, continue conectada ao Estúdio 48, porque daqui a pouco vai ter o Estúdio 48 Entrevista com o Leandro Amaral e com o Savoy, vai ter o programa das Chefonas e depois o Dirigidor Legal. Então continuem conectado no Estúdio 48. Obrigado, pessoal. Obrigado. Até o próximo programa.